Close the door. Henry? Primeiro, parabéns pelo filme. Obrigado. Excepcional. E minha Obrigado. primeira pergunta é o começo desse projeto. Se foi você que foi, Não. o projeto chegou a você, e se você tinha lido o livro que foi inspirado nisso. Não sabia nem quem era o Henrique VIII. Porque eu nunca me interessei muito por monarquia. Eu fiquei curioso quando a produtora encontrou comigo, foi a minha agente na Inglaterra que me apresentou a ela. E eu estava num café com ela, na época da Festival de Berlim de 2020, assim, antes da pandemia. Eu falei, mas você tem certeza que você está encontrando a pessoa certa e tal? Porque eu não sei nada da história da Inglaterra, não sei nada sobre quem é esse personagem, mas ela é uma pessoa absolutamente excepcional, assim, com intuição gigante. E ela tinha visto meus filmes e ela achou que eu era a pessoa certa para contar aquela história daquele personagem que é a Catharina Parr, que é a protagonista do filme, né? Então, mas teve um trabalho de convencimento, de paciência, assim. Então ela me educou um pouco sobre o personagem, para entender se para mim fazia sentido contar. Eu acho que ela tinha razão, assim, eu acho que é um personagem que eu acho que eu já encenei ele de outras maneiras em outros filmes, assim, né? Acho que tem um DNA de outros personagens que eu já fiz. Só que aqui no caso ela fala inglês e é uma rainha. A Catharina Parr é prima da Eurídice, ela é prima da Sueli, entendeu? Ela é irmã da Guida, né, tal. Tem ali uma relação que é muito próxima, mas num outro contexto, assim. E quando eu digo é muito próximo, assim, são mulheres fortes, são mulheres que de fato estão questionando o patriarcado o tempo inteiro, são mulheres que estão resistindo ao patriarcado o tempo inteiro. Então, tinha algo ali que me era muito familiar, assim, sabe? E aí eu me apaixonei pela personagem e me apaixonei pela aventura, assim, de fazer um filme. Parece que estava fazendo, sabe, uma mistura de ficção científica com carnaval, assim. Um negócio de 1500 e tanto, com as roupas super, né, coloridas e grandes, e numa época do mundo que eu ficava muitas vezes, a gente está fazendo um filme sobre a Inglaterra, sobre a monarquia inglesa, na época que o Pedro Álvares Cabral e os portugueses invadiram o Brasil, assim, né, porque começa ali a invasão do Brasil em 1500, né, esse 21 de abril, tal, no descobrimento não tem nada, né, descobrimento só para europeu. E aí eu estava fazendo um filme em 1546, num outro contexto, então isso para mim também foi uma aventura bacana, assim, de entender como é que era o mundo naquele momento, sabe? Então foi muito bacana. E é excepcional porque já era uma questão minha, essa relação entre tanto a Sueli quanto a Eurídice, parece que às vezes eu falo misturado, mas é porque tem essa solidão também. Você tinha citado esse empoderamento, mas eu fiz uma relação com a solidão e lá que eu encontrei os seus filmes com esse filme, porque à primeira vista, um diretor brasileiro contando a história de uma monarquia inglesa, a gente, por quê? Esse interesse e por que a produção, como é que eles queriam mudar um olhar, trazer um olhar estrangeiro para essa produção, porque a gente já viu várias adaptações da história, esse filme também me remeteu, e aí eu te pergunto também, quais foram as inspirações para fazer essa relação, mas como você nunca tinha feito um filme numa corte, nesse contexto? Eu tinha uma lista de filmes que eu me interessei muito, assim, porque não é um filme exatamente de monarquia. Tem um filme russo que chama É Difícil de Ser Deus, que é um filme... Eu estava mais interessado em como que o cinema, de fato, retratava a história, o passado, né? Porque eu acho que tem sempre uma tradição do cinema quando olha para o passado, que aí parece que a gente fica meio encantado com as roupas, com o cenário, entendeu? E para mim eu estava muito mais interessado em personagem, ambiente, atmosfera. Então tem um filme, que é esse que eu estou te falando, que é do diretor russo, que é um filme de 2000 e pouco, assim, que o título em inglês é It's Hard to Be a God, que é um filme sublime, assim, inacreditável, e que é um filme que tem muita umidade, que tem muita sujeira, que tem uma coisa que realmente traduz o que era a vida naquela época. Tem um outro filme que se chama, que é uma adaptação, eu acho que é uma adaptação do Ricardo III, do Shakespeare, pelo Peter Brooks, que é um diretor inglês também, que é isso, que eles passam tudo no inverno, e tá todo mundo no filme, tem todo mundo vestido com coisa de pele, né, tem uma coisa meio selvagem, assim, que eu acho que era muito interessante. E aí tem um outro filme, que é um filme que ganhou inclusive a Palma de Ouro, eu não sei exatamente em que ano, que eu não sei o nome em português, mas acho que é A Árvore dos Tamancos. É um filme super lindo também, que olha para o passado de um jeito mais visceral mesmo, assim. Então, foi mais nesses lugares que eu fui beber
a minha fonte para fazer porque eu não sei como é que vai ser o título em português, o Firebrand. E outra questão, eu lembro que em 2021, quando foi anunciada a produção do filme, era a Michelle Williams, que era a sua escolhida, tinha saído na mídia dessa forma, e provavelmente, aí eu vejo que deve ter tido algum com a gente. Não, a Michelle ficou grávida. Ah, sim. Foi engraçado que quando a gente se conheceu, ela tinha acabado de ter bebê e tal, e aí o ano passou, ela falou, Carinha, eu tô louca pra ter um outro filho, eu acho que meu filho precisa de um irmão, e a minha hora é agora, assim. Eu falei, puxa, claro, muito mais importante que fazer um filme, entendeu? Então eu falei, tá tudo certo, a gente se encontra daqui a pouco. E aí aconteceu uma coisa curiosa, assim, né? Porque daí eu fui vendo quem, na verdade, estava disponível para fazer o filme, quem queria fazer o filme, quem queria fazer o papel, quem se interessava por ela. E a Alicia, a gente se encontrou, assim, a Alicia Vikander, e tinham duas coisas que me interessavam muito nela. Acho que ela tem um mistério, assim, uma inteligência muito fina, assim, muito certeira, sabe? Na maneira como ela interpreta, na maneira como ela interpreta os personagens que ela está fazendo. E me pareceu também um outro pequeno ato de rebeldia, que é isso, como chamar um brasileiro para fazer um filme para contar a história da Inglaterra, como chamar uma atriz sueca para fazer o papel de uma rainha inglesa. Me pareceu ali que tinha algo que era interessante como textura mesmo do filme. E o Jude Law entrou também mais ou menos na mesma época. Sim, mas e ele encarnou ali, eu fazendo comparação com Eric Bana, por exemplo, 300 mil vezes melhor. Porque do filme que eu tinha dado, Another Boy Girl, sei. Então ali realmente de um rei completamente fora de si. São os últimos dias da vida do Henrique VIII. Na verdade, a história do filme são os últimos dias da vida do Henrique VIII e como que ele se relaciona com o que vai vir ser a última esposa dele. Então é um cara que estava o tempo... Além de ser um cara que se achava todo poderoso, né, ele é um pouco mistura de Trump com Putin, com outros por aí, com Erdogan, sabe? São pessoas que estão realmente destruindo o mundo, né? Porque se acham que são mais poderosas do que elas de fato são. E aí eu volto para complementar a minha primeira pergunta mesmo, que era como é que é a primeira vez que você faz um filme completamente em outras línguas, já tinha feito parcerias internacionais, mas é o primeiro filme. Como é que foi a experiência no set? Como é que foi, o que foi de desafio realmente que foi diferente do que toda a sua carreira com os filmes brasileiros não teve e ali bateu? Você sabia que não teve muita diferença? Porque quando eu comecei a fazer esse filme, eu queria que esse filme fosse um filme meu. Quando eu falo um filme meu, é no sentido de que eu pudesse trabalhar como eu sempre trabalho, né? O que faz um filme meu não é porque é um filme do Carinho e tal, isso não tem a menor importância, de fato, é como é que você manufatura, né? Você sabe que um sapato é feito por um sapateiro pelo jeito como ele bate o martelo, pelo couro que ele usa e tudo. Então, pensando de maneira muito concreta, onde eu achei que era o maior desafio, que era adentrar um espaço de um cinema que é feito de um outro jeito, é igual comida, entendeu? Né? Você vai ali pegar o negócio, os ingredientes, aí você que bota o tempero, entende? Então, o que eu fiquei com medo é de não poder trazer o meu tempero para fazer a comida. No começo eu fiquei pensando, eles vão achar o que esse brasileiro aqui fazendo, contando a história deles. Mas eu acho que não só tem uma tradição no cinema inglês, né, deles, né, Elizabeth foi um diretor indiano, The Fablemans foi um diretor grego, o Cuarón já fez um filme lá também sobre um tema não tão distante desse. Então eu acho que foi um processo muito carinhoso por parte deles também, entendeu? Eu fico me perguntando, você imagina como é que é chegar um inglês aqui para contar sobre Pedro I, entendeu? Né? Você fica sempre um pouco desconfiado ali, e na verdade não, foi muito inclusivo o que eles fizeram. Sim. E a partir dessa experiência, você acredita que os próximos projetos internacionais, Hollywood, por exemplo, tá no... Cara, eu adoro Hollywood, eu quero fazer filme em Hollywood, por que não, entendeu? Eu tenho direito de fazer filme em Hollywood, claro que esse filme é um pouco de Hollywood, assim, mas acho que a gente tem que usar a máquina, né? Criar uma máquina né, de distribuição, é uma máquina de promoção, é uma máquina de qualidade, então, por que não, assim, esse filme é um pouco um exercício nesse sentido, né? Mas não só, né? Tem aí o mundo, eu tô louco pra fazer um filme na Argélia, tô louco pra filmar no Brasil de novo, entendeu? Por que não fazer outro filme de língua inglesa, assim, então... É isso, eu estou num momento da vida que eu quero experimentar coisas, a experiência foi super bacana, assim, está sendo incrível, inclusive. E eu entendo, porque eu vi o filme Marinheiros da Montanha em 2021, em Cannes também, e a distribuição dele foi bastante Nossa, difícil. você está vendo o que você está dizendo, me dá uma dor no coração, porque é disso que eu estou falando, entende? Assim, é isso que está sendo muito interessante aqui, é pensar que há 2 anos atrás, e olha só o que você está falando, como é curioso, há 2 anos atrás, o Marinheiro das Montanhas passou aqui em Cannes, uma mostra paralela na competição oficial, mas uma mostra paralela.
E é isso que dá um pouco de dor no coração, entendeu? Por que que o Marinheiro das Montanhas não teria direito de estar numa competição também? Mas não é que ele não tem direito, mas que é dentro de um ecossistema, né, do audiovisual que é predominantemente em língua inglesa, vai ser muito difícil você furar essa barreira, entendeu? Então, a furar a barreira para mim é adentrar o espaço da língua inglesa, mas também continuar fazendo filmes aonde, enfim, eu não preciso falar com sotaque, né? Sim. E para terminar, como sempre, a pergunta para o futuro. A gente já falou de Hollywood, tá aí em algum lugar no horizonte, mas produção fora do Brasil ou no Brasil? Então tem um monte de coisa acontecendo, mas eu não gosto de falar muito, não tenho medo assim de dar errado, eu prefiro falar quando começa a filmar. Então tem duas coisas aí apontadas, uma para filmar esse ano, outra para filmar no ano que vem, mas melhor vir com surpresa. Tá ganho já, gente, não uma competição, mas tá ganho, tá aqui, é tão bom, sabe? Então... Tá entre os 21, já são enorme, 2.500 filmes, a nossa seleção de 21 nesse festival, então acho que maravilhoso. já é bom demais, né?